Obrigada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Lucas e sobre João. E agora, como regra, eu vou perguntar em todas as aulas, né? Quem leu as designações? Eu? Anota aí para mim de novo. Eu O também. Henrique é a terceira, né, Henrique? Sim. É a terceira vez, né? Quem mais? Quem que semana passada tinha me falado que tinha lido uma vez? É que eu marquei no outro caderno. Foi eu li uma vez, essa semana eu não consegui ler. Tá marcado aqui. Quem mais? Bia? Eu li. Júlia? Quem? Eu, Beatriz. Quantas vezes, Bia? Só essa? Ixi, já perdi a conta. Então, você Não precisa me sei. passar. Tá bom, Essas três últimas você leu também? Da semana passada. Ixi, não tô lembrada. Sim, li sim. Tá. Se não me passarem, porque eu comecei faz 3 semanas, hoje é a terceira. Eu não tenho como marcar, certo? E lembrando que cada lida é um bombom, então vai depender. De repente vocês vão ganhar uma caixa, de repente vão ganhar um bombom só, não sei. Vai depender de vocês, tá bom? Tá bom, nós estamos tratando aqui sobre Lucas, de 12 a 17, e João 11. Gente, é uma pena, eu sempre vou falar isso, que vocês não puderam ler para a gente poder debater, conversar um pouco mais detalhadamente sobre algumas das mensagens que estão contidas. Em João, de 11 a 12, não, é isso mesmo, de Lucas, de 12 a 14, ele fala especificamente sobre o papel dos discípulos, nós sermos verdadeiros discípulos. E eu gostaria que vocês abrissem o cabeçalho do 12 e do 13 para a gente ler. Por favor, quem pode abrir aí? Nós não vamos ler as escrituras, nós vamos ler só a introdução do 12 e do capítulo 12 e 13 de Lucas. Então, o 12 diz assim: Jesus ensina: cautelai-vos contra a hipocrisia, ajuntai tesouros no céu, não na terra. Preparai-vos para a vinda do Senhor, a quem muito for falado, muito for dado, ele exigirá. A pregação do evangelho causa divisão. Obrigada. Deu para vocês perceberem que são ensinamentos sobre condutas que nós devemos ter, se acautelar sobre o fermento, nós tomarmos cuidado com algumas coisas específicas. Deu para perceber isso? Henrique, você pode ler novamente a cada sentença, se só dá uma paradinha? Ok. Então, Jesus ensina: cautelai-vos contra a hipocrisia. Ajuntai tesouros no céu, não na terra. Preparai-vos para a vinda do Senhor. A quem muito for dado, muito se lhe exigirá. E a pregação do evangelho causa divisão. Exatamente. Então, ele está nos ensinando a como agirmos com as pessoas e como nós devemos agir para nos protegermos de coisas erradas. Quem pode ler o cabeçalho do 13? Eu posso. Por favor, Jonas. Jesus ensina: arrependei-vos ou perecereis. Ele conta a parábola da figueira estéril, cura uma mulher no sábado e compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Ele discute
se são muitos ou poucos os que serão salvos, e planteia sobre Jerusalém. Obrigada. Então, não vai dar tempo para nós entrarmos em detalhes, tá? Mas nesses dois, primeiro, ele nos ensina a sermos verdadeiros discípulos. Ele nos mostra da importância de nós controlarmos os nossos sentimentos, tá? De modo que os nossos desejos pessoais correspondam com os que Jesus Cristo espera de nós. Tá? Nós vamos ver isso mais lá na frente, numa das parábolas, mas muitos de nós, às vezes, deixamos de realizar obrigações nossas dentro de nossos chamados, ou mesmo como membros da igreja, por nossos desejos. Nós não colocamos em primeiro lugar aquilo que Jesus Cristo, aquilo que nós aprendemos do Evangelho de Jesus Cristo. Nós colocamos muitas vezes em primeiro lugar aquilo que nós queremos, mesmo que não seja correto. Eu estive noutra ala esse final de semana, lá em São José do Rio Preto, e o bispo deu um treinamento. O bispo de lá é um homem muito simples. Ele deu um treinamento. E ele fez umas perguntas. Ele colocou assim: vamos ver como Jesus Cristo seria como membro da igreja. Então, ele colocou: nós aprendemos que o prelúdio é importante. O que Jesus Cristo faria? Que horas ele chegaria na capela? Ele, com certeza, procuraria chegar sempre antes do horário, né? E se sentaria para ouvir o prelúdio. Não precisaria que a mãe dele o acordasse, o lembrasse que hoje é o dia do Senhor. Então, coisa simples. Se ele fosse um ministrador, ele não precisaria ser lembrado de contatar, de ver se a pessoa que ele ministra está na capela. Então, nós estamos falando de coisas muito simples. O bispo foi trazendo isso à tona. Uma coisa interessante foi ele leu a escritura sobre nós orarmos pelo menos 3 vezes ao dia. Tem uma outra escritura que fala 2 vezes também, mas 3 vezes ao dia. E, com certeza, ele se ajoelharia 3 vezes ao dia para orar. Ele não precisaria ser lembrado disso. Ele não teria dificuldades em pedir licença para as pessoas e se retirar para fazer isso. Mas nós, por exemplo, um encontro familiar, às vezes nós deixamos de ir na igreja para estar naquele encontro. Porque nossos familiares não são membros da igreja, no meu caso. Enquanto que eu deveria estar na igreja, nem que fosse numa reunião mais cedo, se a minha reunião é muito tarde, e depois me dirigir a me juntar com minha família. Mas, no entanto, nós acabamos deixando de lado as coisas mais importantes, as coisas que realmente importam. Então, dentro do que é ensinado nesses capítulos, ele está nos lembrando o nosso papel de nós controlarmos os nossos desejos e colocarmos aquilo que o Senhor deseja em primeiro lugar. Uma outra coisa que é colocado para a gente, que esses são os verdadeiros discípulos e os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Ele se esforça para vencer as tentações que o mundo oferece, que são muitas, e às vezes são coisas muito boas para serem feitas, mas não são as coisas excelentes. Tá? As coisas excelentes são as coisas que diz respeito ao Senhor. Tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso?
Vamos ver a imagem? Essa é uma das parábolas, né? Que nós vamos comentar hoje. E faz parte do tema da aula. O tema da aula é alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Tá? Aqui na imagem, nós vemos o Salvador como a ovelha perdida. Mas nós vamos poder ampliar nossa visão sobre essa parábola. Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha em Lucas 15, de 3 a 7. Ah, sim, desculpa, pode passar. Pode pôr a imagem da dracma. Tá. Esse é uma dracma. Nós também vamos falar sobre a parábola da mulher, da pessoa que tinha 10 dracmas. E ela perde uma e começa a procurá-la desesperadamente. Só para vocês saberem, a dracma tem um valor muito grande. Ela equivale a como uma herança. E essa pessoa tinha 10. Então, vamos supor, desculpem, eu esqueci de pesquisar o valor de uma dracma, mas o valor é muito alto. Então, vamos supor que seja para nós hoje R$ 10.000. E vocês têm aí, então, 10 dracmas, cada uma valendo R$ 10.000. O que vocês fariam para encontrar essa dracma perdida? Nossa, eu não ia descansar até encontrar. Eu ia estar desesperado já, chorando. Isso vale muito, né? É muito dinheiro. E os demais não fariam nada, tá tudo bem, perdeu uma dracma. Fala, não, 10, tenho 9 ainda. 10 mil. 10 mil não é pouco, não, hein? Exatamente. É isso que às vezes a gente não percebe. É o Sério, valor. Oi. eu acho que eu faria como descreve nas escrituras, né? Seria diligente. Porque a palavra que descreveria isso é diligente, é colocar todos os meus esforços para isso. Para encontrar, ver se caiu no buraquinho entre as madeiras do piso, né? Tirar todos os pisos da casa para achar. Vamos ver a próxima imagem? O que lembra para nós essa imagem? Filho pródigo? Obrigada, Jonathan. Não é uma imagem muito comum. Normalmente a gente conhece aquela que aparece as duas pessoas se abraçando por inteiro, né? Mas a gente está vendo o retorno do filho pródigo. Mas por que ele saiu de casa? Por que a mulher perdeu a dracma? Por que a ovelhinha se perdeu? Então, nós vamos analisar um pouquinho sobre isso, procurar entender. Mas antes, tem algo que nós normalmente esquecemos, tá? Esquecemos não, nós deveríamos ser mais vezes alertados de nós não nos esquecermos os que estão perdidos e nós fazermos tudo o que tiver ao nosso alcance para resgatar essas pessoas. Se vocês tivessem um irmão, um filho ou filha que vocês percebessem que estão se perdendo, que vocês estão perdendo eles, vocês deixariam isso acontecer naturalmente? Ou vocês buscariam uma forma de resgatar essa pessoa, trazer de volta para o seio familiar? Vocês já pensaram sobre isso? Eu já Tá pensei difícil? já. Hoje tá difícil. Mas é complicado, irmão Célio. Eu tenho um irmão que ele é o mais velho, né? Eu sou o segundo.
E nós somos criados tudo junto, sabe? Minha avó, minha mãe. E só que chegou um momento, né, que a gente começou a fazer algumas escolhas e ele fez algumas escolhas que afastou a gente, tipo, ele se afastou da gente, né? E infelizmente essas escolhas continuam até hoje, né? E a gente vê assim, pensa o que que a gente pode ajudar para fazer. E é triste, é complicado. Dói, né? É muito, a gente tenta ser forte, né, não transparecer para ninguém, né? Mas por dentro a gente sempre sente, né? É muito dolorido. Obrigada, Jonathan. Vamos ver uma escritura que está em Moisés 1:32. Põe para a gente, Henrique, por favor. Quem 32 pode e ler essa 39, eu não lembro. Era 39 mesmo, né? 1:39, isso. Ah, ok. É que eu li errado, mas é 39. Quem pode ler para a gente? Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar efeito à imortalidade e vida eterna do homem. Tá. Obrigada, Marcos. Vamos parar um pouquinho. Qual é o nosso trabalho aqui na Terra, quando nós aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo? O que o Senhor espera que nós realizemos? Perseverar. Tá, sim, mas Ele quer que nós realizemos o quê? O que o Evangelho ensina para nós? Compartilhar é um bom ponto também, algo essencial. Para a gente não ficar só com essas verdades para a gente, com essas bênçãos para nós, e sim para que outras pessoas também possam desfrutar Isso disso. mesmo. Isso mesmo. Então, é todo um trabalho, é todo um plano organizado pelo Pai Celestial, certo? Então, podemos dizer que essa obra, que é o Evangelho, foi planejada, foi organizado pelo Pai Celestial. E Jesus Cristo, ele é a pessoa, o mestre dessa obra. Ele pode realizar essa obra sozinho? O que você acha, Júlia? Jesus Cristo pode realizar essa obra sozinha? Poder ele pode, mas se ele realizasse sozinho, a gente não teria propósito aqui na Terra, basicamente. Obrigada, Júlia, exatamente. Essa obra, olha aqui, olha, essa obra é do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Essa obra, por exemplo, vai mostrar todo o empenho, todo o amor, todo o desejo de bem que ele quer para nós. E a obra, o final dessa obra, qual é? É nós termos o quê? É fazer funcionar, né? Ser efetivo a imortalidade e a vida eterna. Mas de quem? Deus já tem a imortalidade e a vida eterna. Para quem que ele está querendo dar isso? Para o homem, para a gente. Exatamente. Na realidade, ele não precisava fazer nada, porque ele já tem. Mas ele está dizendo, ó, pois eis que esta é minha obra e minha glória. Levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Ele está dizendo para nós somos convidados a trabalhar na obra do Senhor, trabalhar na vinha dele, né? A gente vê várias, no livro de Mórmon, na Bíblia, a gente vê várias parábolas falando sobre isso, tá? E quando nós trabalhamos nessa vinha, nós ajudamos aquelas pessoas que por alguma razão se perderam, por alguma razão se desviaram do caminho. Não importa qual seja a razão, tá? Mas o nosso trabalho nessa obra é sermos uma testemunha, é ajudarmos essas pessoas a voltarem o coração dela para o Senhor. Não obrigando elas, mas a gente falando, testemunhando do Evangelho para elas. Então, essa escritura, ela trata disso. Ela não está dizendo, ó, Célia, ó, Henrique, ó, Marcos, ó, Júlia, né?
que minha obra é para que você seja imortal e tenha vida eterna. Não é só isso. Ele está mostrando para nós que nós, fazendo parte do povo de Israel, nós estamos aqui para trabalharmos, além para vivermos os convênios, mas ajudarmos outros a viverem também. Vamos ver mais à frente. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá bom. Vamos ver o próximo quadro, por favor. Tá. Vamos eu só quero voltar aqui um pouquinho. O presidente David John McKay, nós vamos primeiro ler onde está a parábola e depois nós vamos ler só um pedacinho, pelo menos. Quem pode ler sobre a ovelha perdida primeiro? Está em Lucas 15, de 3 a 7. Quem pode ler para nós? Volta um pouquinho, Henrique, para a imagem da ovelha, da Jesus Cristo e a ovelha, depois a gente volta para cá. Isso. Qual que é a Aí. escritura mesmo? 15, Lucas 15, de 3 a 7. Tá, vou começar com 3. 3 e 4, né? 3 é bem pequeno. Diz assim: ele lhe propôs esta parábola, dizendo: se homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Até o 7 aí, né? Pensei que alguém ia seguir. Posso ler? Isso aí. E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, vamos para a próxima parábola, do 8 ao 10. Quem pode ler para a gente? Essa é da ovelha perdida. Prestem atenção. Isso, da dracma. Quem pode ler para nós? Do 8 ao 10. Eu O posso. qual... pode ler, pode ler. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma? Não acende a candeia e não varre a casa, e não busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Até o 10? Até o 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essa é a da dracma. Tá? Vamos ver começar no 11, só que nós não vamos ler toda, porque ela vai, na realidade, até o 32, tá? Então, é muita coisa, nós vamos ler só um pedaço. Vamos ler do 11 ao 13. Quem pode ler? E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tá. Então, essa nós não vamos, como falei, ler o restante, porque é muita coisa. Mas vamos para o próximo quadro da leitura. Mais um. Isso. Eu fiz questão, a leitura ela é um pouco extensa, mas o presidente David McKay, ele explica, ele faz alguns comentários sobre cada uma dessas parábolas. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos. Quem pode ler essa primeira parte?
Até onde? Ela faz. Hum, Até jovens adultos, até ou a derrubara, peraí. ou ela toda, Na realidade, ela vai até só o significado do sucesso. significado A do ovelha sucesso. ovelha perdida, pode ir lendo, eu estou acompanhando com você aqui a leitura. Prestem bem atenção, o que ele está falando sobre isso? É bem interessante. Por favor. Tá. No caso da parábola da moeda perdida, a moeda não Opa, se perdeu. opa, só um pouquinho. Não é essa. Essa é o da moeda. Volta um, Henrique. Acho que. Opa, aí. Essa, Isso, essa daí. tá. Como a ovelha da parábola da ovelha perdida se perdeu. Ela não era rebelde. Se prestarmos atenção à comparação, a ovelha estava procurando seu sustento de modo perfeitamente aceitável, mas talvez por estupidez ou inconscientemente, acabou seguindo a tentação do campo, a promessa de melhores pastos, até, até acabar se afastando do redil e se perdendo. Da mesma forma, temos na igreja alguns rapazes e moças que se afastam do redil de modo perfeitamente justificável. Estão em busca de sucesso nos negócios, na profissão, e em pouco tempo se desinteressam pela igreja e, por fim, acabam se desligando do redil. Perdem a visão de qual é o verdadeiro sucesso. Talvez por estupidez, talvez inconscientemente, e em alguns casos, talvez deliberadamente. Tornam-se cegos para o real significado do sucesso. Vocês já tinham pensado sobre isso? Algum de vocês? Eu Hum, não tinha feito a comparação. dessa Lembrem do. forma assim não. Desse ponto de vista, eu acho que muito difícil alguém ter pensado dessa forma. Exatamente. Simplesmente a ovelha olhou para o lado, viu um pasto, né, mais verdinho, uma grama assim mais tentadora, como nós às vezes vemos uma comida mais tentadora e difícil fazer uma dieta, por exemplo, tá? E o que ela fez não foi proposital, tá? E aí ele compara, então, olha a comparação. Os jovens estudam, não só os jovens. Às vezes a pessoa se batiza com seus 30 anos e parou de estudar lá atrás, ou mais de 30, e a igreja incentiva todo mundo a estudar, voltar a estudar e continuar estudando. E o trabalho também exige isso. Então, melhorar nos negócios, na profissão. E você está vivendo dentro do evangelho, da igreja, e acaba tendo muitas responsabilidades, e acaba assim, a igreja vai ficando para trás. Em último esquema, nós vamos colocando, tiramos ela da prioridade, porque nós daqui que nós perdemos a visão de qual é o verdadeiro sucesso. Não adianta. Toda a nossa capacidade, todos os nossos talentos, todos os nossos dons são dados pelo poder de Deus, pelo poder do sacerdócio. É esse poder. Não quer dizer que o Senhor vai tirá-lo de mim agora, não. Mas na hora do julgamento, vai ser tirado de mim se eu não usei para o crescimento da obra dele. Todo conhecimento adquirido nessa terra não vai valer de. Vai ser importante, mas não vai valer de muita coisa, porque nós não estaremos junto com o Pai Celestial. Tá? Aí ele coloca no final: nós nos tornamos cegos para o real significado do sucesso. Imaginem, parem para pensar um pouco nos apóstolos, no profeta. Tentem lembrar da profissão de cada um deles. O profeta, cirurgião cardíaco. Eu lembro que um dos apóstolos havia piloto, né? Teve um outro apóstolo que a vida inteira dirigiu, esteve à frente de universidades da igreja, como um reitor. Tá?
São homens, teve um outro que trabalhou a vida inteira em áreas do governo. E foram pessoas de sucesso e se transformaram em instrumentos na mão de Deus. Foram chamados como servos do Senhor para reter todas as chaves do sacerdócio. E fizeram muito bem às pessoas. Por que nós não conseguimos ter sucesso, manter o evangelho, foco no evangelho, e o meu sucesso fazer bem a vida das outras pessoas? Aí ele lembra que tornam-se cegos, né, para o real significado do sucesso. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou a gente pode passar para o próximo? Só lembrando que o presidente Nelson é pioneiro em cirurgia de peito aberto. Exatamente. Se a gente pesquisar um pouco mais, nós vamos se surpreender pelas coisas que ele passa para nós. Fala, quem Não, queria é falar só aí? comentar sobre a questão lá da ovelha. Eu também nunca tinha reparado, né, como nessa perspectiva. Por mim, ela só estava ali, tipo, olhando pro chão. Na hora que viu, o pessoal, as outras já não estavam perto dela. E não por esses motivos aplicados aí. Para mim era só, tipo assim, não foi... Eu imaginava de uma forma diferente, sabe? Mas dessa primeira situação eu pude ampliar aí meu ponto de vista e minha perspectiva sobre essa parábola. Eu gostei bastante. Vamos ver a próxima? Vamos ver a da dracma? Quem vai ler? No Eu posso caso ler. da... pode ler. Lê para a gente, então. Tudo bem. Diz assim: no caso da parábola da moeda perdida, a moeda não se perdeu por culpa própria. Por descuido ou negligência, a pessoa a quem a moeda havia sido confiada deixara esquecida em um canto ou derrubada. Existe uma diferença que creio aplicar-se a todos nós aqui presentes. Nosso encargo não é tomar conta de simples moedas, mas da alma viva de crianças, jovens e adultos. Alguém pode estar a vagar por causa de um comentário impensado de uma moça de sua idade no programa das moças, e a presidente permite que ela se afasta, deixando de procurá-la na próxima noite de terça-feira para convidá-la a comparecer. Outra pode ter se perdido por causa da indiferença do professor da escola dominical, que se contenta com as 15 pessoas presentes naquela manhã, em vez de pensar nos 15 que estão longe por negligência. Deu para perceber qual foi o enfoque da dracma? Sim, também aumentou a perspectiva. O primeiro, a ovelhinha não fez de propósito, tá? Ela simplesmente prosseguiu a vidinha dela. Nesse, a pessoa estava responsável pelas moedas. E ela perdeu uma. Tá? Eu pergunto para vocês, eu não sei, alguns chamados eu sei de vocês sabem o meu, eu sou professora, uma das coisas é ser professora do instituto, tá? Mas essa pergunta serve para nós, dentro das responsabilidades que nós temos. Eu tenho me preocupado com as pessoas das quais eu sou responsável? Eu estou esquecendo de prestar atenção naquela que não foi e dar uma ligadinha, ou junto com minhas conselheiras, ou não sei, independente do meu chamado, se nós somos ministradores, nós podemos ser ministradores. As pessoas que vocês ministram têm ido na igreja? Se não têm, por quê? Onde elas estão? Se estão doentes, estão precisando de alguma coisa? Que tipo de relacionamento eu tenho com elas? Qual eu deveria ter? Eu sei que eu estou pegando assim, né, puxando
pegando pesado, vamos dizer assim, né? As pessoas falam isso. Mas não sou eu. Nós somos responsáveis. Nós assumimos o papel de trabalharmos na obra de Deus. E o que eu estou fazendo com essa minha responsabilidade? Se eu tivesse no emprego e eu não fizesse meu trabalho direito, o que aconteceria? O que Tchau, acontece se eu tivesse... tchau, Pode falar. obrigado. Tchau, obrigado. Exatamente. Nenhuma empresa quer um funcionário que não cumpre. Ele precisa de um funcionário que cumpra com suas obrigações, que faça bem seu trabalho, para que todos dentro da empresa sejam beneficiados com o trabalho daquela pessoa. Dentro do evangelho é diferente? Nós não temos algo para realizar? Então, nós temos um tesouro. Como nós estamos cuidando dele? Alguém gostaria de fazer um comentário? A gente pode passar para filho pródigo. Eu gostaria de fazer um comentário, né, tentando ampliar um pouco mais, né, não só na igreja, mas eu acredito que na parte de pais, filhos, a responsabilidade também, ela vem exatamente dessa forma, né, do cuidado, da gente estar prestando atenção e ajudar também no momento que precisa, sabe? É bem inspirado, sabe, essa parte que o presidente passou para nós. A verdade é da ovelha também, é muito, muito, muito legal. Ele Vamos, conseguiu olha, traduzir especificamente para nós, para os nossos dias. muito bem, obrigada. E olha, ele realmente foi muito bem. David John Mackay sempre foi um homem muito inspirado, como nosso profeta também. Vamos ver o próximo, então, por favor. Quem vai ler para nós? É a do filho pródigo. Quem vai ler? Não é só isso, não, tá? Então, quem for ler esse daqui, depois uma outra pessoa lê o próximo parágrafo. Eu posso ler. Pode ser eu? Pode ser. O Milanês está aqui comigo, ele vai ler. Você ler? A terceira parábola é a do filho pródigo, o filho mais novo, que, conforme nos é dito, foi imaturo em suas decisões. Sentia-se incomodado com as restrições e ressentia-se das orientações de seu cuidadoso pai. Evidentemente, ansiava pela assim chamada liberdade, desajeitado, desejando, por assim dizer, abrir as asas. Por isso disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence e eu partirei. O pai deu-lhe a sua porção e o rapaz saiu de casa. Então, essa foi a situação. Vamos ver a análise. Põe o outro quadro para nós. Bia, você vai ler agora? Sim. Aqui temos um caso de escolha deliberada. Aqui temos, de certo modo, rebelião contra a autoridade. E o que ele fez? Gastou seu dinheiro vivendo de modo desregrado, desperdiçou sua herança com as meretrizes. É dessa maneira que eles se perdem. Próximo quadro, por favor. Quem pode ler? Os jovens que começam a dar vazão a seus apetites e paixão estão no caminho da apostasia. Tão certo quanto o sol nasce a leste, não me atenho simplesmente aos jovens. Todo homem ou mulher que comece a trilhar a estrada da intemperança ou do desregramento irá afastar-se do redil de modo tão inevitável quanto as trevas seguem o dia. Tem mais um pedacinho. Põe para a gente, Henrique, o próximo. Quem Nesses gostaria? casos, Pode ler. há pouco que possam fazer, exceto alertar e suplicar, até que o errante, tal como o filho pródigo, finalmente se torne em si. Tá. Vocês prestaram, vocês viram? 3 situações.
tá? A ovelha perdida, a dracma e o filho pródigo, tá? E nós convivemos com isso muitas vezes durante o dia ou durante a semana. Se nós pararmos para pensar, veja, nós não estamos aqui para fazer julgamentos, tá? Eu gosto muito desse final, ele diz assim: neste caso, há pouco que podemos fazer, exceto alertar e suplicar. Nós podemos orar também pela pessoa. Lembra? Alma, filho de Alma. O que o pai dele fez? Ele e a congregação orou e jejuou pelo filho. E olha que ele estava fazendo muita maldade, deliberadamente. Ele estava sendo um filho pródigo. Ele não simplesmente alertou e suplicou, ele fez algo mais. E isso nós podemos fazer em todas as situações. No caso da ovelha, no caso da dracma e no caso do filho pródigo. Alguém gostaria de fazer um comentário? É interessante que exemplificou bastante, né? Ele deixa bem claro que a gente pode fazer tudo que for ao nosso alcance até o momento que a gente não interfira no arbítrio da pessoa, né? É bem, é bem forte isso. Muito bom, obrigada. Tá? Nós podemos, um outro dia, um outro momento, conversarmos mais sobre isso, se vocês quiserem. Tem algo que a gente não pode esquecer, que o valor das almas é que não, o que eu falei, o Elder James Talmage, ele diz o seguinte, que a grande alegria nos céus com a recuperação de uma alma, tá? Que o Senhor, ele diz que ele valoriza demais cada um de seus filhos, tá? E por que diz assim, a festa no céu quando alguém, né, uma pessoa se arrepende? Porque é como aquela dracma perdida, é como aquela ovelha que se perdeu, ou como um filho pródigo, ou pode ser N outras situações. Tá? O Senhor ama as 99, ele ama as 9, ele está feliz com as 9 moedas. O filho pródigo, o pai tinha um outro filho que ele amava também, mas ele precisava, ele sabia do valor que cada uma dessas ovelhas, dessa moeda ou desse filho tem. Tá? E isso é real. Nós só precisamos nos lembrar que nós estamos aqui para resgatar cada uma dessas pessoas e trazer de volta a presença do Pai Celestial. E lembrar, né, que a perda de uma alma é algo muito real e muito grande para Deus. Por isso que ele deu a vida dele, tanto espiritualmente, no jardim do Getsemane, quanto fisicamente. Ele fez isso gratuitamente por nós. Como dizem, ele é a nossa Páscoa. E o que nós estamos fazendo? Alguém gostaria de comentar ou a gente pode passar para frente? Hoje eu estou comentador. Irmã Célia, eu queria só aumentar um pouco do comentário que você falou da felicidade. Pelo ponto de vista, praticamente a pessoa que está fora do rebanho, né, ela está morta, né? E quando ela é resgatada, ela praticamente ressuscitou. Então, para você ver como que é tão forte, porque a grande festa que é feita no céu, porque a pessoa ela estava morta, né? Como o pai recebe o filho, ele fala pro outro filho que ele já estava junto com o pai, ele fala: "Alegrai-vos, porque o seu irmão estava morto", né? Então é praticamente isso. Exatamente. Gente, é tão sério isso. Ó, nós somos a única igreja verdadeira na face da terra. Por quê?
Porque quando alguém comete um erro na igreja, o Senhor jamais pediu para que aquela pessoa fosse afastada, fosse escorraçada. E a gente sabe que tem igrejas que fazem isso. Que se uma pessoa fizer algo errado, os membros não podem nem conversar com ela. Deve ser humilhante você ir na igreja e ninguém poder conversar com você. E nós aprendemos que nós temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda. No discurso que a gente viu, que ele fala sobre nós mudarmos o nosso comportamento, nos tornarmos pessoas melhores ao tratarmos os outros, né? Precisamos de pacificadores, esse é o tema do discurso. Se nós pararmos mesmo para analisarmos, ele está dizendo, nós não estamos, literalmente, não estamos aqui para julgar o que o outro fez, nós estamos aqui para amar e ajudar ele a voltar para a presença do Senhor. Tá? Porque nós, olha, gente, as 99 não são perfeitas, somos nós. Nós também somos pecadores. Nós também somos filhos pródigos. Nós também, muitas vezes, somos a dracma perdida. E, com certeza, o Senhor faz muito esforço para nos encontrar, para nos achar. Vamos ver o próximo quadro? Em Lucas 16, 19, gente, eu só vou comentar. O Henrique achou essa imagem muito forte. Mas vocês lembram de qual parábola está falando? Do rico e Lázaro. Oh, muito bem. E por que eu escolhi essa parábola? Por que eu não escolhi essa imagem de Lázaro sentado na mesa e colhendo o resto que caía no chão? Aqui é o resultado. Então, vamos lembrar, vocês já devem ter ouvido, mesmo quem não leu a designação. Quem não leu a designação e se lembra dessa história, para contar para a gente bem resumidamente. Ninguém lembra? Então, vocês vão ter que ler, porque não vai dar para a gente ler tudo, tá? Então, vamos lá. Quem pode me ajudar aí? O que acontece? Havia um homem muito rico, certo? Vamos ver, vai. Lucas 16, de 19 a 31. Vamos dar uma lidinha. Tá, eu leio do 19 até o 21. Vai lendo, quando eu achar que tá bom, a gente para. Vamos ver. Diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava saciar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e até vinham os cães e lambiam-lhes as chagas. Pode continuar. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar
de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-lhes. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que, ainda que algum dos mortos ressuscite. Obrigada. Tá, então vamos rapidamente visualizar. Ele era rico, muito rico. E vamos trazer para os dias de hoje. Ele provavelmente, se fosse nos dias de hoje, ele iria até o lixo e pegaria os restos que foram jogados no lixo. Ou, de repente, se os empregados fossem generosos, ele juntaria o que sobrou nos pratos e daria para ele. Ainda seriam restos. E nós sabemos que muita gente vive assim hoje. Tá? E nós sabemos que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e elas usam de forma inadequada tudo que tem. Sobra, joga fora, elas não doam, elas não usam de sabedoria. No entanto, tem outras pessoas que são diferentes, que compartilham o que lhes sobra, que não têm medo de compartilhar, de doar o que eles têm em excesso, que eles têm a mais. E aí, eles morrem. E olha só, seio de Abraão significa ao lado de Jesus Cristo, porque é onde Abraão está. Então, Lázaro foi para o lado de Jesus Cristo. E aí, mostra na alegoria, ele aí, ó, levantando a mão e pedindo, né? Molha a ponta do teu dedo. E ele me alivia. Mas ele não pode. Porque o lugar onde ele está, que seria o inferno, as trevas, né? E o lado onde o Senhor está, que é o mundo espiritual, o paraíso, não é neste momento não é possível atravessar. É como está fechada a porta. Veja, aqui Jesus Cristo ainda não morreu. Ele ainda não morreu na cruz, ele ainda não expiou pelos nossos pecados. Então, a porta entre o mundo espiritual, a gente vai falar isso numa reposição, a porta entre o mundo espiritual, o paraíso e o inferno, está fechada. Ela só se abre depois que Jesus Cristo vence a morte e ressuscita. Tá? Mas o mais interessante aí, você viu o que ele pediu? Vocês prestaram atenção? Ele pediu que ele envie alguém, mas ele deu uma condição para enviar alguém. Quem lembra qual foi a condição? Ele queria que fossem os missionários? Quem ele queria que fosse? Que fosse Lázaro. Ou que fosse alguém que já tinha morrido. Exatamente, Lázaro, alguém que tinha morrido. Porque ele sabia que a família dele não vivia as leis, não vivia o evangelho, não levava a sério as escrituras, não vivia os convênios. E o Senhor, não é que ele negou, não, para que eu vou mandar alguém? O Senhor poderia até mandar, no caso de Alma, se fosse resolver. Mas ele sabia que aquelas pessoas que não seguiam as escrituras, que são os escritos de Moisés, de Abraão, de Enoque, né? Ele sabia que não adiantava mandar nenhuma pessoa que já tinha morrido, porque eles não aceitavam. Tá? Então, e nós? Será que se nós víssemos um espírito, alguma coisa mudaria em nós? Ou mudaria temporariamente e depois a gente ia voltar a fazer tudo novamente? Nós precisamos realmente ver anjos para poder mudar a nossa atitude?
ou nós podemos apenas sentir o Espírito e esperar que no momento certo o Senhor vai nos ministrar através de anjos, porque essa é uma promessa feita ao sacerdócio, que quando nós, os homens na terra, e as mulheres que por eles são abençoadas, honram o sacerdócio, eles têm o poder da ministração dos anjos. Nós temos esse poder, mas nós temos dignidade para isso? Se surgir, eu sei que vai surgir dúvidas. Se vocês lerem, tiver dúvidas, já falei, coloquem, mandem para a gente conversa junto. Porque tem muita coisa que a gente está tendo que pular aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos passar para o próximo quadro? Célia, eu só queria fazer um comentário rapidinho. Entra em xeque aquilo aquela escritura que fala que os humilhados serão exaltados, né? Aqui a gente vê isso literalmente, né? Ele vivia das glórias dos homens, né? Tudo que para ele era bom, de riquezas, das melhores roupas, das melhores comidas, era saudável. E Lázaro era totalmente o contrário, né? Vivia do pouco, das migalhas, quando encontrava algo, né? Roupas rasgadas, era cheio de doenças. E quando chegou lá, o Senhor disse: não, ele já sofreu o que tinha que sofrer, né? Tudo que ele precisava passar, ele passou. Então agora chegou a hora dele receber o bem, né? Receber o que foi prometido para ele. E para você, como toda a sua vida, você viveu do bem, do bom e do melhor, né? Agora chegou a vez de você sofrer os males, né? Exatamente. Obrigada, Bia. Olha, eu ia passar para vocês agora sobre os leprosos, os 10 leprosos, que os 10 foram limpos e somente um voltou para agradecer. Mas nós não vamos ter mais tempo para falar sobre isso, tá bom? Nós podemos fazer isso em outro momento, se vocês desejarem, tá? Eu estou à disposição de vocês. No entanto, nós vamos mandar para vocês um discurso do presidente Nelson. Porque, só um comentário, 10 leprosos foram limpos. Os 10 tinham fé, senão não teriam sido limpos. Por que 9 não voltaram? O que eles não, o que esses 9 não tinham? O que vocês acham? Põe para a gente a imagem dos leprosos, Henrique. Os 10 tinham fé suficiente para serem curados. Por que só um voltou? O que os 9 não tinham? Qual era o dom que esses 9 não tinham? Fé. Fé eles tinham, porque eles foram curados. Foram curados. Então, não é Eles fé. não tinham humildade suficiente para reconhecer o poder de Deus? Em parte, sim, mas aí eles tinham fé. Então, de certa forma, eles reconheciam o poder de Deus, de Jesus Cristo, eles tinham fé nele. É um outro sentimento. Gratidão? Obrigada. Eles não tiveram gratidão. Vocês vão receber, tem acho que uns 15, 17 minutos, uma mensagem do nosso profeta, do presidente Nelson. E ele está falando sobre o poder da gratidão. Gente, a gratidão é um dom poderosíssimo. Pessoas gratas conseguem ser humildes, conseguem vencer o orgulho. Nossa, a gratidão é um meio de nós conseguirmos desenvolver muitas outras qualidades. Então, se vocês puderem, leiam e compartilhem o que vocês mais gostaram. Leiam não, assistam, né? Tá? Para nós terminarmos, nós vamos até João 12. Tem mais uma imagem, não tem?
Você achou de Lázaro? Não, tudo bem, pode deixar aí no vídeo. Faz parte da aula do Vem Segue-me. É um vídeo de Lázaro, tá? E tem alguns detalhes que eu quero que vocês prestem atenção, mas vocês vão encontrar na Escritura. O momento em que diz que Jesus Cristo, ele sente a dor daquelas pessoas que estão ali, sofrendo, porque Lázaro já fazia 4 dias que ele tinha morrido. Como a irmã dele disse, né, mestre, já cheira mal. Ele já tinha começado a cheirar mal. E lembrando que o Senhor dizia, ele não está morto, ele apenas dorme. E mais uma vez, algo importante, todos os milagres de Jesus Cristo tinham um propósito. Esse foi um dos últimos milagres que ele realizou. Tá? Um dos últimos milagres. E nesse milagre, em cada milagre, ele demonstrava o poder dele. E neste milagre, ele demonstra o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele demonstra um dos maiores de todos os poderes. E lembra, ele não ressuscitou, ele vivificou Lázaro. A ressurreição acontece, só começa a acontecer depois que ele próprio ressuscita. Antes disso, as pessoas que morreram e que ele trouxe à vida foram vivificadas. Tá? Vou pedir, Henrique, você passa para a gente o vídeo, por favor? Ah, claro, posso sim. Só um minuto. Peraí, sim. Vou colocar aqui para utilizar aqui o vídeo. E é isso. Encontrai nosso Senhor, pede a Ele que venha. Senhor, eis que tenho aquele que tu amas. Cristo era amigo de Lázaro. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos outra vez para a Judéia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E voltas para lá? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro está morto. E alegro-me por causa de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ide e trazei tua irmã. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o pusestes? Senhor, vem e vê. Vede como o amava. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, sai para fora. Desatai-o e deixai-o ir.
Eu gostaria de deixar com vocês, de compartilhar com vocês o meu testemunho de que eu sei que Jesus é o Cristo. Eu sei que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Eu sei que Ele ressuscitou. E eu sei que nós podemos realizar muito, muito, se nós permitirmos, tivermos o desejo e permitirmos que o Espírito dele haja através de nós. Eu compartilho com vocês o meu testemunho, essa aula, com humildade, em nome de Jesus Cristo. Amém.